bem-vindos a mais uma entrevista Infomoney. Eu sou Paula Barra e recebo hoje Rafael Cortez, analista da consultoria Tendências, e Alan Gani, professor de Economia da FIA. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. O tema da entrevista de hoje é um possível impeachment da presidente Dilma e seus possíveis desdobramentos na economia e na política. Bom, para começar, vamos falar um pouco da queda na popularidade da presidente Dilma. O último Datafolha, que foi feito após a manifestação do dia 15, mostrou a popularidade dela em 13%, aprovação. Queria saber de vocês, isso foi passado pouco menos de 6 meses da eleição. Quem foi às urnas em outubro? Votou conscientemente? Por que essa popularidade tão baixa em tão pouco tempo pós-eleição? Bom, para começar, pode ser com você, Rafael, depois. Eu acho que, enfim, quando a gente compara de outubro para cá, a gente tem que olhar um pouco como é que foi de fato a dinâmica eleitoral. Então, na minha avaliação, na verdade, o que determinou a vitória da Dilma foi menos uma satisfação do eleitorado com um conjunto de políticas e resultados obtidos na sua primeira administração e mais uma decorrência da estratégia da campanha do governo de reforçar as incertezas que eventualmente ocorreriam, sobretudo na questão social, com a eventual vitória de oposição. Então é natural, o eleitorado ele é desconfiado da classe política, então ele tende, num cenário de certa igualdade e na opção que pelo menos ele já sabe o que vai entregar, né? E, portanto, aí optou pela Dilma por uma vitória apertada. Acontece que, do ponto de vista da agenda econômica, a gente sabia que aquela tranquilidade que o governo passava ao longo da campanha não era propriamente o que, de fato, os fundamentos apontavam. Então, quando a gente entra em 2015, com a economia já dando sinais de fraqueza e com um estouro importante da corrupção, da agenda da corrupção na opinião pública, via Operação Lava Jato, acho que esses dois fatores culminaram aí na perda de popularidade da presidente. Você está de acordo com isso? Estou de acordo, né? Eu acho que você tem uma questão econômica, né? Veio um agravamento da situação econômica, então a gente tem uma expectativa de inflação de 8% ao ano, a gente tem um descontrole dos gastos fiscais, uma possibilidade real de desemprego dado o quadro recessivo do país. Então você tem uma questão econômica e junto a isso, que o Rafael tinha falado, né, você tem a questão aí do estelionato eleitoral, né? Então, quer dizer, a presidente Dilma, ela colocou que os ajustes seriam feitos pelo candidato o Aécio, né? Parte do eleitor ficou com esse medo de votar no candidato Aécio e quando ela assumiu, ela teve que fazer esses ajustes, né? Então, parte do eleitorado que votou nela se sente um pouco traído, né? Peraí, era o outro que ia fazer e agora é você que está fazendo, né? Então, eu vejo aí uma situação econômica, essa questão do estelionato eleitoral e aí outras pessoas que já vinham fazendo críticas bem contundentes ao PT, ao governo PT e que naturalmente foram para a rua também. E ajustes, inclusive, em camadas mais populares mesmo da sociedade. Quem paga sempre a conta é sempre a população mais pobre, né? É a que sempre não tem, é a que menos consegue se defender. E as manifestações que a gente está vendo agora são um pouco diferentes das que ocorreram em 2013. Tem mais força. Vocês acreditam que essas mobilizações agora têm força para puxar o Congresso a realmente pedir um impeachment da presidente? Eu acho que no cenário atual, né, olhando as informações que a gente tem, seja dos desdobramentos da Lava Jato e um pouco o perfil, a magnitude dessas manifestações, eu acho que ainda não está colocado o cenário de impeachment. E o cenário de impeachment me parece que é muito mais um risco, uma possibilidade do que algo que ele já esteja materializado. Eu digo isso por quê? Porque o impeachment, na verdade, em regimes presidencialistas, né, ele é utilizado em situações bastante graves, que vão além de queda de popularidade, né? É preciso que as pessoas entendam que o impeachment não é um instrumento para tirar governo impopular, né, do exercício do mandato. O impeachment tem um caráter pessoal, então acho que falta alguma evidência mais próxima da Dilma pessoal
envolvida nessa série de escândalos. De todo modo, a gente vive uma crise política de uma magnitude importante. Então, eu acho que há uma configuração, os próximos 100 dias serão importantes para Dilma, para ver se a gente minimamente consegue estabelecer um ordenamento político razoavelmente estável, mas, sobretudo, a governança do ponto de vista econômico. É preciso que o Brasil não fique travado nesse momento em que a economia demande ajustes. Nesse cenário, o cenário de acalma daqui uns 100 meses, e aí o impeachment fica sempre como um risco. Agora, a gente está aí num cenário em que a Lava Jato me parece que pode ser o fator que vai gerar uma faísca e aí possivelmente materializar o impeachment. O impeachment, ele é um misto, né, de um julgamento político, uma questão política, com uma fagulha jurídica, né, com um fato jurídico, né. Ainda há uma discussão sobre esse fato jurídico, quer dizer, existem juristas aí importantes que dizem que já há uma condição para o impeachment, inclusive comparam com qual que era o fato jurídico na época do Fernando Collor. Eu mesmo li na íntegra, né, o pedido de impeachment para a Câmara dos Deputados na época do Fernando Collor, e ali o fato não era comparado com hoje, era um fato, enfim, pequeno, né? Lembrando que o Collor foi absolvido no STF. Né? Então, assim, você tem que ter esse fato jurídico que até então não há um consenso nesse fato, né? Há correntes divergentes dizendo que ele ainda não existe e outros dizendo que existe. E, por outro lado, você tem que ter um apoio popular. Esse apoio popular me parece que vem crescendo, né? O número de quase 2 milhões de pessoas na rua foi muito expressivo. Né? E o terceiro ponto é a questão aí política, né? Quer dizer, o Congresso tem que comprar a ideia do impeachment. Para o Congresso comprar essa ideia do impeachment, tem que ter respaldo popular. O que me parece ainda é que o Congresso não compra essa ideia do impeachment no atual momento. Bom, e atualmente o governo Dilma tem pouca margem de erro, né, dado a esse cenário mesmo complicado em termos de aceitação popular. Conseguir um ajuste fiscal nesse momento seria imprescindível para uma retomada da economia? O ajuste fiscal é curioso, né? Porque quando a gente, do ponto de vista político, né, ele tem um duplo efeito, né? Um efeito negativo, isso do ponto de vista do governo, que de alguma maneira é o governo e o PT se afastando um pouco da sua base tradicional, né? Que nesse momento pode servir de contraposto a esse movimento crescente de pedido por impeachment, mas ao mesmo tempo é o único plano crível e viável para a gente recuperar a economia. Então o governo vai fazer um duplo jogo, né? Ele precisa fazer alguma sinalização para a esquerda, né? Seja por meio da agenda de tributação de herança ou qualquer coisa do tipo, mas certamente mesmo com esse cenário de desgaste, não há outra alternativa senão o desenhar o ajuste fiscal para conseguir retomar a confiança na economia brasileira e assim eventualmente a gente destravar esse cenário de paralisia, né, marcado de um lado por já uma tendência de moderação, em alguns casos até decréscimo no consumo das famílias, que foi um driver importante do crescimento nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o lado do investimento está travado por conta dessa falta de confiança, dessa perda de credibilidade. Então, o governo, mesmo fraco, me parece, não tem outra alternativa que não o ajuste na economia, e esse é o primeiro passo para tentar superar esse mau momento. Não, concordo. O ajuste fiscal é imprescindível, né, para uma retomada de crescimento de longo prazo. Sem isso, não dá para falar em política de investimento, não dá para falar em retomada de investimento, de consumo, enfim. Então, é necessário e, como todo ajuste, ele tem o seu preço, né? E o Levi, ministro da Fazenda, veio aí como um salvador do governo Dilma. Ele vai conseguir dar essa manobra aí no Congresso, conseguir que sejam aprovadas essas medidas? Pode. Eu vejo assim, o ministro Levi, né, quer dizer, a tamanha credibilidade dele, ele passou a ser não só o ministro da Fazenda capaz, né, para tentar fazer esse ajuste fiscal, mas como interlocutor do governo junto ao Congresso, né?
Então, a presidente Dilma, ela é refém do Levi nesse sentido, né? Ela depende do sucesso do Levi para que o governo dela tenha aí legitimidade, que o governo dela consiga fazer os ajustes necessários, né? Então, a gente percebe, né, que hoje esse interlocutor é o ministro Levi, que tem bastante credibilidade. E ele é um interlocutor juntamente com o PMDB. Tá? E recentemente o ministro ele fez uma crítica ali no governo, falou que a Dilma não agia com tanta eficiência. Ao mesmo tempo a Dilma tentou rebater, mas ela rebate, mas rebate não muito, porque sabe exatamente que está meio que refém do ministro. Exatamente, né? Eu acho que a pior coisa que poderia acontecer hoje para o governo seria uma demissão, né? Ou o ministro Levi, ele renunciar, seria a pior coisa que poderia acontecer para o governo. Porque ele é a figura que dentro do governo tem bastante credibilidade. Eu acho que o Levi tem um atributo importante que faz dele um nome fundamental para a execução do ajuste, não só por conta do histórico dele, mas ele tem um atributo que é o fato de não pertencer às fileiras do PT. E eu digo isso do ponto de vista do Congresso, né? Não estou nem falando da relação dele com o mercado. Como existe nesse momento uma crise entre PT e PMDB, por várias agendas, enfim, os partidos andam se estranhando desde a metade final da primeira administração Dilma, o fato do Levi não carregar, né, esse petismo, né, em si mesmo, ele faz com que a interlocução do Congresso seja mais eficiente, porque ela não é contaminada por agendas outras que eventualmente poderiam atrapalhar a negociação do conteúdo do ajuste fiscal. Então, PT e PMDB brigam por quase tudo nesse momento, né, do ponto de vista político-eleitoral. Esse fato do Levi acho que faz com que ele tenha uma força interessante para fazer essa negociação. Agora, dificilmente o conteúdo das medidas provisórias vão ser aprovadas em sua totalidade, né? Esse tipo de medida é uma medida que requer negociação e é natural, né? Não seria diferente em outros sistemas do mundo, porque tem grupo de interesse, tem uma série de complexidades que precisam ser avaliadas, mas me parece que o resultado final vai ser uma aprovação, pelo menos parcial, se não da íntegra, mas da identidade das medidas, para evitar esse cenário que seria ainda pior para a economia brasileira. E justamente nesse cenário que a gente está falando de deterioração do quadro econômico, queda de popularidade, o impeachment tem tido cada vez mais adeptos. Mas como a gente falou recentemente, ainda falta um fator pessoal ali para que ele possa ser gerado realmente, o processo iniciado. Qual exatamente que é esse fator? Pergunto para você, Rafael. Olha, na minha avaliação, é algo que ligue pessoalmente a Dilma, né? Repito, na minha interpretação, o impeachment não é um processo de desgaste político, ele é fundamentalmente algo que tem a ver, por duas razões, ou por um crime pessoal que o presidente eventualmente cometeu, ou por um crime de responsabilidade, né? Essa primeira tese, a segunda tese de irresponsabilidade é a que está dando margem para algum debate jurídico, embora as evidências ainda não sejam suficientes para, de fato, ganhar força, né, no Congresso as especulações, então me parece que tem esse elemento. Agora, a chave para a gente, de fato, ter uma agenda por um impeachment, me parece que é o comportamento do PMDB, né? O PMDB, por conta do poder de agenda que ele ocupa, seja na Câmara, seja no Senado, porque ocupa a presidência das duas casas, é um partido que tem bancadas grandes, seja na Câmara, seja no Senado. Eu acho que o PMDB é o ator político que vai decidir se nós vamos caminhar por um quadro de moderação ou por um quadro de eventual substituição do mandato presidencial, que ainda que seja feito de forma mais tranquila dentro do ordenamento legal, sempre gera alguma incerteza. Enfim, a gente teria aí um cenário político para curto prazo um pouquinho mais complicado. E num caso desse de impeachment, por exemplo, quem entraria seria o Michel Temer, vice-presidente, hoje do PMDB. O PMDB também é um partido que está envolvido em acusações de escândalo de corrupção. No caso de entrar um vice do partido, isso traria algum alívio para o país?
Para responder essa pergunta, o que eu fiz? Né? Eu analisei, na época do Collor, como é que se comportou o mercado. Então, um pouco antes do Collor, de começarem as denúncias, a Bolsa, que é o melhor antecipador de mercado que a gente tem, de expectativas, a Bolsa subia numa média de 1,5% em termos reais ao mês. Tá? Quando começaram todos os escândalos ali, por volta de maio de 1992, até a renúncia do Collor, em 29 de dezembro de 1992, a Bolsa despencou numa média de 7% em termos reais. Uma média mensal negativa. E a partir dali, quando em 1993, já com o Itamar, a Bolsa volta a subir e sobe numa média de 6,6% ao mês em termos reais. Né? Então, assim, eu vejo que num primeiro momento, a situação de impeachment ela geraria uma grande volatilidade no mercado. Tá? Mas assumindo um vice aí, do PMDB, eu entendo que, primeiro, eu não acho que por mais que a gente possa fazer críticas aqui ao PMDB, eu não entendo que o PMDB vai agir de uma maneira irresponsável. Né? Ele vai continuar aí com o ajuste fiscal. Hoje mesmo o Renan Calheiros deu uma declaração que ele quer um Banco Central independente. Né? E eu vejo o PMDB com maior comprometimento com as instituições do que o próprio PT. Né? Você não vê o PMDB falando em controle social da mídia, em controle da imprensa. O PMDB não é membro do Foro de São Paulo. O PMDB barrou uma tentativa de reforma política via plebiscito. Então, do ponto de vista institucional, eu não vejo nenhum risco do PMDB assumindo num eventual caso de impeachment. Para você? Eu acho que tem um ponto que é importante. Acho que eu acho que vai até minimizar o efeito de incerteza que, como nessa retomada histórica em relação ao Collor. Acho que até a tendência eventualmente até ser menor por conta de uma certa maturidade, né? Quando a gente no contexto do Collor não estava tão claro para o eleitorado que a importância do controle inflacionário, os ganhos políticos de atores que tratem a política macroeconômica com a devida responsabilidade, isso não estava claro à luz dos atores. A gente foi aprender isso, e a classe política aprendeu isso a partir do real. Né? Não é por um acaso que o PSDB ficou 8 anos no poder, grosso modo, em função dos êxitos do plano real. Então, acho que a classe política brasileira, sobretudo aqueles atores que têm chance de ocupar o posto presidencial, sabem da importância de você ter um comportamento dentro das regras do jogo e olhando sempre as suas ações e as suas consequências do ponto de vista macro. Então, acho que nenhum ator desse porte assumiria a cadeira sem olhar isso. Bem apontado, né? Olha as declarações do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros e de outros líderes. Tem um duplo jogo ali. Por um lado, é uma crítica forte ao governo, mas é uma crítica que é, nesse sentido, oportunista, né, para aumentar o seu capital político, não é? Quer dizer, não vamos acreditar que tem agora santidade de A ou de B, mas tem sempre uma declaração também de sinalizar para o mercado. Esse foi um bom exemplo, a agenda do Banco Central, o próprio Eduardo Cunha já falou inúmeras vezes que o ajuste fiscal vai ter espaço no Congresso, enfim. De todo modo, acho que tudo caminharia para um cenário que, mesmo que ocorra isso, de ter uma certa acomodação. Aonde me parece está o risco? Se eventualmente o outro lado, o lado que saiu do governo, o PT, continuar um processo de mobilização e aí a gente ter uma polarização política que até então, por incrível que pareça, a gente ainda não viu, né? Que é ali, enfim, por conta da gravidade, você está tirando um governo, você está tirando um partido que, bem ou mal, tem alguma representação, e aí vai depender muito também do comportamento do PT, né? Acho que ali poderia ser um gatilho para risco, mas acho que os mercados, a médio prazo, olhariam a mudança de forma positiva. E dado esse cenário, Alan, você acha que o mercado hoje quer o impeachment da Dilma? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que parte do mercado gostaria que as coisas se resolvessem da melhor forma possível, quer dizer, que da melhor forma possível seria o ajuste fiscal, a Dilma se comprometer com as instituições, né? Mas eu entendo que parte do mercado
tem essa dúvida e não enxerga dessa forma. Eu acho que o mercado está um pouco dividido, né? O mercado ele não gosta de incerteza, ele não gosta de volatilidade. Então, assim, tendo um impeachment, geraria uma situação de incerteza. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que essa situação ela se acomodaria e depois os mercados se tranquilizariam. Mas eu acredito que o mercado está dividido. Eu acho que tem gente no mercado que é contra o impeachment, mas tem gente no mercado que eu acho que a impressão, né, uma impressão que eu tenho conversando com pessoas de mercado é que seria a favor. Tá? Mas acho que não é uma questão fechada ainda. E para você, Rafael, você acha que o impeachment resolveria questão política, econômica? Olha, não impeachment, mas acho que algum evento que a gente pode dizer, isso vai resolver processos que são complexos, acho que seria uma certa ingenuidade. Eu acho que qual que é o ponto importante? Me parece assim, governos que perdem mandatos, eles perdem por falta de apoio social nas diferentes camadas. Importante a gente perceber, será que o mercado, embora seja difícil tratar o mercado nesse caso como uma unidade, mas quais as forças sociais vão se mover se eventualmente esse cenário para impeachment ganhar força? Se eventualmente a partir de um certo período de fato vai ter votação dentro da Câmara para ver se abre um processo ou não, enfim, eu digo nesse estágio. Como é que vai se comportar o conjunto de forças sociais importantes na sociedade? Se a resposta for, e aí pegando um pouco essa pergunta, o mercado quer ou não quer, o importante, aos meus olhos, vai ter força social fazendo um movimento para que isso ocorra? Isso que é o importante, né? As opiniões, enfim, a gente vive aí um debate político muito efervescente, enfim, as redes sociais tornam tudo muito grande, mas ao fim e ao cabo é como os grupos sociais, as organizações vão caminhar quando esse processo ocorrer. Me parece, então, que acho que eventualmente possa ter, num cenário de impeachment, não acho que vai ser a solução, né? Agora, é uma conjuntura que a gente vai ter que lidar. Tem que saber fazer de um limão uma limonada, enfim, a partir de um cenário de instabilidade. O ideal, do ponto de vista do desenvolvimento do país, é que tanto as forças políticas quanto as forças sociais encontrem uma agenda mínima para que o mundo continue acontecendo. E aí acho que também não seria um sinal de ruptura, acho que é mais um passinho para a gente tentar encontrar aí de novo um equilíbrio propício para a trajetória de crescimento econômico. Eu só complementar uma coisa que eu falei, é o seguinte, a parte do mercado, né, que entende aí o impeachment como uma solução, né, é porque essa parte entende que o Brasil está paralisado. Né? Então você tem hoje uma presidente que, embora eleita, ela não tem legitimidade com a sociedade civil, né? Você tem manifestações de proporções homéricas, maior que a das diretas já, né? Sem um incidente, né? Sem algo, as pessoas saindo na rua. Ela tem uma relação difícil hoje com o PMDB. O PMDB tem feito esse papel de oposição para valer. E ela tem divergências dentro do próprio PT, né? Setores do PT sendo contra ajustes do Levi. Acho que um caso emblemático era o da Marta Suplicy, fazendo críticas abertas a ela, enfim. Né? Então, teve um texto do Demetrio Magnoli na Folha de São Paulo que é muito bom e ele diz o seguinte, embora a gente não tenha ainda, né, o impeachment de fato, mas a gente vive uma espécie de um impeachment silencioso, né, uma paralisia no país. Né? Então, eu acredito que essa parte do mercado que vê o impeachment como uma solução é justamente para destravar essa paralisia que hoje vive o governo. E justamente diante dessa incerteza, dessa paralisia econômica, você bem falou, o risco país está cada vez maior, bateu nos últimos dias o maior patamar desde 2009, no auge da crise internacional. Para você, Alan, qual que seria a solução para retomar o crescimento na economia, colocar a casa de novo em ordem? Eu acho que assim, primeiro, teria que ter o ajuste fiscal sem dúvida alguma. Né? Teria que conseguir negociar com o Congresso e fazer um ajuste fiscal para valer. Segundo, eu acho que o governo ele tem que sinalizar para o mercado que ele é pró-negócio,
pró-empreendimento, pró-setor privado, que não vai ter mudanças de regra, que vai ter menos intervencionismo estatal. Quer dizer, é fazer uma política econômica mais voltada para o mercado e para a sociedade brasileira, né? E não só visando a permanência no poder, né? Então eu acho que para reconquistar o mercado tem que sinalizar de alguma forma que tem comprometimento com a inflação, poderia, essa ideia do Renan Calheiros, de aprovar um Banco Central independente, cortar gastos, quer dizer, o ajuste não só ser feito pela população, né, através da arrecadação de impostos, mas o governo se comprometer a fazer um corte expressivo dos seus gastos também, comprometimento com a inflação e uma política de investimento junto ao setor privado, né? Eu acho que é importante restabelecer essa confiança do setor privado, mas para restabelecer tem que agir. Bom, e para encerrar, jogo a última pergunta para você, Rafael. Você acha que esses pedidos de impeachment, o clamor popular, tem um pouco de emoção demais, além do real significado da palavra impeachment? Na minha avaliação, tem. Eu acho que sim. Ocorreu uma certa decepção, né, de uma parte da parceria. A gente veio uma eleição bastante polarizada. A margem do PT foi muito próxima, né? A forma como ocorreu, enfim, esses eventos foram eventos de bastante gravidade, que trouxe uma repercussão muito importante na opinião pública, e acho que uma era na política que a gente tem vivido hoje é uma era de grandes ondas, né? Por termos de repercussão na opinião pública, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o efeito da mídia social no debate político, né? A democracia em geral ela sempre foi marcada e tem que ser marcada pelas coisas caminharem de forma lenta. Infelizmente ou felizmente, a proteção às liberdades individuais, às garantias, aos direitos individuais, ela é feita justamente para que as coisas caminhem de forma lenta. Em regime autoritário é que as coisas caminham rápido, que se resolve com o poder da caneta. Então, eu acho que tem ali o debate político hoje está ainda muito reflexo do que ocorreu lá em 2014, uma mensagem equivocada do governo ao longo da campanha eleitoral em termos da agenda econômica, uma certa saturação da sociedade brasileira com a classe política como um todo, enfim, tem ali hoje um grande conjunto de emoções, assim. Do ponto de vista ideal, a gente teria a resposta para esses problemas dentro das regras do jogo. É importante que a gente mantenha essa perspectiva mais de longo prazo. Mas, infelizmente, o timing da política não é necessariamente o timing da economia. Então, eu acho que uma certa razoabilidade no debate precisa ser retomada para que a gente possa ter anos mais tranquilos. É super importante, só para encerrar, a gente recuperar a questão política no Brasil. Assim, a gente não pode ter uma visão de que a política atrapalha. A política é a solução para os conflitos dentro da regra do jogo. Afora isso, é uma cacofonia, cada um buscando um interesse. É difícil construir essa percepção de um interesse geral. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço.